Queridos amigos, hoje, 1º de abril de 2021, é a data em que faz um ano que o nosso querido professor Luiz Flávio Gomes nos deixou. E, para não deixar passar essa data em branco, vamos falar de algo que o professor me ensinou, isso já em 1995, a abominável política do hands-off. Olá, meus caros, é uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática, para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, para aqueles que estão vivenciando a vida do dia a dia do advogado. Nós temos aqui quase 300 vídeos tratando desses temas de penal, processo penal, legislação penal especial. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações. Aqui você é muito bem-vindo, os seus comentários também são sempre muito bem-vindos. Se possível, deixe o like, porque ajuda a informar o YouTube e os seus algoritmos que os vídeos que nós estamos postando aqui são relevantes. Bom, pessoal, hoje não é uma data exatamente para se comemorar, né? Afinal de contas, o nosso querido professor Luiz Flávio Gomes nos deixou há um ano. Luiz Flávio, ele mestre com a maior vocação no direito penal do final do século XX e começo do século XXI, como bem disse Alberto Silva Franco, faz muita falta ao cenário jurídico brasileiro e ao cenário político também, porque Luiz Flávio tinha sido eleito deputado federal por São Paulo, estava fazendo um mandato parlamentar brilhante. Mas, enfim, né, passou para outras esferas, mas nos deixou muitos e muitos ensinamentos, e a gente não pode deixar passar essa data em branco. Gostaria de falar com vocês sobre a abominável política do hands-off. Em determinada época, mais precisamente em 1995, eu tive a oportunidade de estudar moderna criminologia com Luiz Flávio Gomes, e ele nos ensinou acerca da abominável política do hands-off. O que é isso? Hands-off. Hands-off é sem as mãos, ou não toco nisso, não deixo as minhas impressões, isso não é comigo, isso é o hands-off. Se a gente procurar saber exatamente a problemática que se envolve o direito penal e procurar o poder judiciário, ele vai dizer, nós fazemos a nossa parte, o problema é que as leis são muito brandas ou as leis são muito rigorosas, não é? Aí nós vamos para o legislativo e o legislativo vai dizer, não, as nossas leis são boas, mas esse problema não é nosso, esse problema é do executivo que não constrói presídios, isso, aquilo. E se nós formos para o executivo vai dizer, ah, não é conosco não, nós prendemos, o judiciário é que solta e assim por diante, né? Então essa é a política do hands-off. E nesse ano, né, de pandemia, também agora no mês de março, nós estamos aí com um ano de pandemia, né, no mundo, nós verificamos muito essa política, né? O que o nosso querido Luiz Flávio Gomes nos diria se estivesse aqui conosco, né? Essa ideia de que, ah, não, o problema não é meu, o problema é ali, ah, é disso ou daquilo, essa problemática política, e não só política, administrativa, que muitas vezes a gente vê, e até chegando mesmo ao nosso dia a dia, né, nas nossas relações interpessoais, quantos não abrem a mão, falam assim, não é comigo, o problema da pandemia não é comigo, e sempre relegando essa ideia para outras tantas pessoas, né? Então, quando vocês ouvirem falar da abominável política do hands-off, que é abominável, essa ideia de não interferir, essa ideia, né, de lavar as mãos, como Pôncio Pilatos fez, não é? É uma abominável política mesmo, né? Aliás, como acabamos, né, neste 1º de abril, que é a quinta-feira que antecede aí a sexta-feira da paixão e tudo mais, estamos lembrando
do Pôncio Pilatos também. E quantos Pôncios Pilatos nós temos no mundo afora, né? E aqui não estamos falando de político X ou Y, estamos falando de comportamento, estamos falando de comprometimento, né? Se cada um fizesse a sua parte, não colocaria nas costas dos outros a felicidade, né? Então isso é uma abominável política que nós devemos combater, nós devemos ser mais comprometidos e tentar fazer a nossa parte, independente se os outros farão a deles ou não. Tá certo? Então, na verdade, esse nosso encontro é breve, rápido, apenas para lembrar o nosso querido e saudoso e que deve ser sempre lembrado, professor Luiz Flávio Gomes e os seus ensinamentos aqui com a política do hands-off. É isso aí. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima.